Tomaram um susto quando abriram a tela e deram de cara a minha carinha preta, pintada de urucum, e não é a Paloma, mas de certa forma é a Paloma, que a Paloma, ela nos emprestou o Instagram dela para que a gente fizesse essa retomada digital e falasse um pouco da luta dos povos indígenas, falasse um pouco da nossa cultura. Então, ela, através do nosso projeto Pontes de Cultura, ela e mais outros artistas maravilhosos que têm nos acompanhado, artistas indígenas e artistas não indígenas, que têm nos megafonizado a nossa voz. Então, a Guerreira Paloma, ela nos cedeu esse espaço para que a gente descolonizasse a internet, descolonizasse o Instagram. Tá travando, gente? Na verdade, travou foi tudo. Eu não estava conseguindo nem ligar o celular, porque eu acho que desse histórico que a gente tem de silenciamento, quando as portas começam a se abrir, é claro que vai uma resistência contrária, né? Eu vou tentar. Tá travando o áudio, né? E no celular ele não tá assim nessas grandes coisas. Mas a gente vai ter uma conversa muito bacana hoje com a parente Pagu Rodrigues, que ela é da etnia Funiô. Então vai ser uma luta de mulheres migrantes, né? Como diz a música do Belchior, jovem que desce do norte. A sua história é talvez igual à tua. Jovem que desce do norte, que no sul morou na rua. Então, quero agradecer de todo o meu coração a Paloma por estar abrindo o seu. Porque não é simples assim, né? Sua rede social na mão de uma pessoa que você não viu, mas você acredita. Então, gratidão por acreditar na nossa luta, ao André Moraes, a Marília, ao Edgar, ao Guajá, a nossa parente maravilhosa, Perpétua Tsumi, a Márcia Mura. Então, toda essa construção é tanta apoiador, é tanta alma do bem, que fica difícil decorar. E eu sou de decorar as coisas. Não. Eu só queria saber se eu posso contar aqui nossa guerreira amiga Pagu. E aí vocês vão me dando a dica de como que tá muito ruim, se tá bom, se tá falando alto, tá falando baixo, se tá ruim o áudio, que eu vou tentando mexer aqui os pauzinhos, tá? Mas a única coisa que eu posso garantir mesmo é que a nossa força cantada está presente e que vai ser uma conversa libertadora, abençoadora, de crescimento para nós todos, para tudo. Chamando a gente que não sabe a respeito das lutas indígenas e tem essa ideia, mais ou menos, que a gente é um modelo só, que a gente é um índio genérico, a gente vem trazer essa diversidade aqui hoje, que é essa diversidade de mulheres migrantes, né, que do jovem que desce do norte, agora o que é essa música do Belchior? E trazer essa realidade de como é a construção da nossa vida fora do território tradicional. E também como é a construção das mulheres, porque não é simples simplesmente ser uma mulher indígena. Mas quando você é uma mulher indígena que fala das coisas que você acredita, que luta pelas coisas que você acredita, que reivindica, esse caminho se torna mais difícil. Porque nós somos mulheres, tem essa dificuldade, tem essa outro, vamos dizer, desvantagem. Ai, detesto isso, não é desvantagem. Mas um fato, né, de sermos mulheres indígenas. Essa migração é sempre difícil, porque você sai do seu território tradicional e você precisa encontrar outros igual a você e você não encontra. Você não encontra referência nenhuma. Né? Você não encontra na TV, no cinema, você não encontra os artistas indígenas. Agora a gente vê essa situação mudando, mas eu tenho 40 anos, né? Essa carinha. Gente, eu estou tentando achar parente para a que ela saiu, tentei conectar e não rolou. Aí ela vai, enquanto isso, eu vou só explicando, contextualizando a nossa presença aqui hoje, com esses fãs maravilhosos da Paloma, com pessoas também que me conhecem, da luta indígena, me conhecem antes
da minha construção de identidade chegar a esse ponto de uma luta que vai, né, até a minha que vem do meu da minha mil avó e vai até, né, aquelas que vão olhar para trás e vão falar: nossa, minha bisavó era Ávila Bunhacá Cambiuá, nossa, ela era muito doida. Eu quero dar orgulho daqueles que serão, aqueles que vão olhar para trás e vão dizer: a Ávila era minha ancestral. E eu quero que todos vocês, né, todas as mulheres principalmente, e aqueles que têm deixado, aquelas que têm deixado seu legado, que as suas netas, suas filhas possam olhar para trás e falar assim: nossa, olha lá quem era minha ancestral, ela era muito foda. E por conta dessa migração, né, do nosso território tradicional, eu fui crescer na periferia de Belo Horizonte, a minha adolescência aconteceu lá, e não haviam outros, né, parecidos como eu, né, para a gente falar da nossa cultura, para a gente não deixar perder. O mais fácil para um adolescente, então, que já é confuso ser adolescente sem orientação, no sentido de não chora, amor. Tô tentando, mas é muita coisa. E aí dá a impressão que abriram como chama? Que abriu uma represa. Não é aquelas represas de morte da Vale do Rio Doce, não. É de água viva mesmo. Que aí quer sair, né? Que aí quer explodir, quer romper, quer inundar, quer fertilizar. Então, a gente estar na cidade é um desafio grande, porque a primeira coisa que dizem é que você não é indígena. Se você tem um celular, se você fez um curso, acessou um curso superior, aqui eu reforço de novo a necessidade das cotas. As cotas são muito importantes. Os jovens indígenas, normalmente, eles não terminam o ensino médio. Então, para acessar a universidade, para que a gente consiga ter essas ferramentas de luta, de direitos humanos, de bem viver, todo mundo quer viver com qualidade, todo mundo quer se alimentar bem, todo mundo quer ter os filhos criados em segurança alimentar, segurança física também. Nós não somos diferentes, né? Então, quando acessei, né, a universidade, fui fazer ciências sociais, antes eu tinha tentado psicologia, enfim, todas as dificuldades de vários mundos, não só, né? Por isso que eu falo que a gente tem uma raiz, mas a identidade a gente vai construindo. Então, a minha raiz é Serra Negra, a Serra Sagrada do povo cambiuá, no sertão pernambucano, entre Ibimirim, Inajá, tem Pesqueira, é uma serra maravilhosa que é cuidada pelo ICMBio, mas a gente tem acesso para os rituais sagrados. E não só o povo cambiuá, mas outros povos também utilizam, são filhos da Serra Negra. Então, sou filha da Serra Negra, essa é a minha raiz. E a minha identidade foi sendo essa construção que está sendo feita e até hoje será feita, até como eu falei, como quando a minha bisa olhar para trás e falar assim: olha, minha vovó era muito doida. Tentando aqui. Gente, é o meu celular mesmo, viu? É o meu celular que tá ruim. É porque eu tava precisando já dar uma trocada nele. Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu já tava chorando já, ó. Mulher. Emocionada aí. Eu tô vendo, tô vendo. Você tá bem? Eu tô bem, tô melhor agora. Como diz o homem Que safado. orgulho da live com você. Oi, Gui. Um orgulho fazer essa live com você, porque a gente Eu também. Eu tava até cantando uma música de Belchior. A minha história talvez igual a tua. amo Belchior, É. melhor compositor desse Brasilzão. Esse Brasilzão. Guerreira, então, como eu já falei aqui, e aí, a Paloma está aqui vendo a gente, você deu esse espaço de contra-colonização, né? Contra-colonização. Porque agora é outro mundo, então vamos contra-colonizar de qualquer jeito. E estou muito grata por esse espaço aqui. E aí, agora eu vou começar a te perguntar, que eu sei que você está com o tempo corrido, que a Marília avisou que você está com
outro compromisso. Aí eu Não, quero que vamos. você, né, já começando da música do Belchior, eu quero que você me conte um tiquinho como que você foi morar em São Paulo e o que você acha de morar numa grande capital, sendo que 38% da população indígena do Brasil já vivem nos grandes centros. O que é isso para você? Então, primeiro quero começar agradecendo poder fazer essa live com você, agradecer a Paloma também de ceder esse espaço para a gente poder descolonizar pensamentos, as redes, descolonizar as estruturas. Então, meu bem, eu tenho uma trajetória pouco parecida com a sua. Eu sou filha, neta, bisneta, tataraneta de indígenas, por parte de mãe e por parte de pai. Minha mãe é indígena, meu pai é indígena. Minha família funiou, vinda, né, fugida de Pernambuco por conta dos conflitos ali por terra, muito ali na década de 50, 60. Então, vieram fugidos para São Paulo por conta desses conflitos. E eu me criei desde muito cedo na cidade de São Paulo, mas me criei com todos os costumes, com a língua, com a religiosidade, com tudo que a gente carrega como um índio, mas também como um funiô. Não é uma tarefa simples, nunca foi. Eu depois voltei para a aldeia, morei na aldeia, e eu vivo meio uma intersecção de espaços entre a aldeia e a cidade grande. Acho que viver na cidade grande, num país que não tem uma exata noção do que é a história do povo indígena e do que é ser indígena, não é simples. Já enfrentei muito racismo na cidade grande, uma espécie de vazio e de não lugar de identidade, essa busca por identidade, a reafirmação permanente que a gente tem que fazer nos espaços que a gente ocupa, sendo indígena, é muito pesada, mas isso também moveu muito a luta que eu construo na minha vida, tanto na militância indígena quanto em várias frentes, né? Que são as frentes que nós, indígenas que vivemos em contexto urbano, temos tantas necessidades quanto qualquer pessoa, né? Seja na luta por uma moradia digna, por saneamento, por acesso à saúde, por acesso à educação, a gente está ali cumprindo essa luta porque a gente não tem, via de regra, o acesso adequado nesses espaços. E quando a gente consegue acessar esses espaços, a gente sofre racismo. Eu enfrentei racismo para conseguir ocupar espaço de trabalho, enfrentei muito racismo quando eu estava na universidade, e muita gente dizia, bom, se você é índia, volta para sua aldeia, aqui não é seu lugar, ou você deixou de ser índia porque você está ocupando esse espaço. Eu ouvi de tudo um pouco, né? E é um pouco essa vivência que eu tenho, é uma vivência também de periferia, Sim. assim como você aí em Minas Gerais. Essa história é parecida. Muito, muito, Avril. E do sertão pernambucano, né? Porque a minha raiz é também no sertão pernambucano, né? E que a gente sabe que lá no sertão pernambucano a fome e a falta de estrutura também é muito grande para os nossos parentes. A gente teve poucas melhoras, né, em alguns anos de determinados governos, mas a verdade é que voltou a piorar muito essa Piorou muito. condição, Piorou muito. piorou muito. Eu tô indo essa semana lá para minha aldeia para conversar, inclusive, muito por conta desse projeto que a gente está aí no Ponto de Cultura, sobre a questão da pandemia, sobre a questão do Covid. A gente tem feito, né, Avelin, eu, você, vários parentes, ações aí para se ajudar nesse processo, mas não é simples. E eu acho que não é simples, e eu não sei se você vive isso, essa intersecção de espaços, ela nos coloca muitas vezes num vácuo, né? Na cidade, a gente tem que ficar se provando o tempo todo a partir do que a gente é. Como a gente também ocupou o espaço da cidade, quando a gente volta para o território, muitas vezes a gente também está na posição de ter que provar o que foi que a gente aprendeu estando fora da aldeia. Mas que Então, doideira é? Como assim? uma sanidade viver desse jeito, não é, meu bem? E não perder
aquilo que nos identifica. Eu achei interessante quando você falou que você se criou em São Paulo e esse não lugar. Eu fui fazer ensino médio em BH, né? E aí eu não tinha, eu colei com os rock and roll. Eu nem tinha a ver com rock and roll, eu não manjo nada de inglês, não sabia o que os caras estavam gritando. Mas foi um pessoal que também era estranho, de certa forma, e eles me acolheram. Aí eu me vi uma indígena favelada curtindo hardcore e rock and roll. Meu Deus! Eu fui essa pessoa também. Eu fui essa pessoa, porque eu acho que essa condição de desigualdade que a gente passa aproxima a gente de pessoas que vivem a mesma realidade que a gente vive dentro das De periferias, né? margem, né? De marginalização, de um lugar de esquecimento, da invisibilidade. E aí a gente também com essa empatia, né? Eu acho que foi essa empatia que me moveu muito a fazer luta social, era olhar para a minha realidade, mas olhar para todo mundo que convivia ali comigo na mesma realidade e ver uma necessidade concreta de fazer uma luta por mudança desses processos. Acho que não só naquilo que é o mais básico, mas inclusive na questão da própria identidade. Tem muita gente, né, Avelin? Tem muito parente vivendo como a gente nos grandes centros urbanos e que passam ao largo da política pública, passam ao largo da visibilidade. E acho que a gente consegue, de alguma forma, hoje, construir uma voz para as pessoas que estão nessas condições poderem se identificarem, poder se somarem, poder ter direitos. Então, acho que é uma luta importante, mas é uma luta dolorosa, eu diria. É uma luta dolorosa para a gente que ocupa esses espaços. E eu acho que a dinâmica, né, do se provar, mas isso está muito relacionado ao que é o racismo no Brasil. Né? Isso, exatamente. A gente teve dia 3 aí, o Dia Nacional de Combate à Desigualdade Racial, e raríssimas situações se falava do racismo contra o indígena. Eu participei de uma roda, mas mesmo assim a gente percebe que as pessoas acham que é suave e não entendem que a questão do negro é que o negro exista, mas que ele sempre sirva. E a questão do indígena é que não exista. Então, toda vez que a gente chegar num lugar, eles vão questionar a sua identidade. Você é índia mesmo? Ou você está fantasiada? Não, eu estou fantasiada de unicórnio. Tá vendo? Não, um chifre de unicórnio. Então, assim, essa... Porque a gente nem sempre tem que fazer o letramento o tempo todo. Né? Isso às vezes também cansa. Você fala português? Fala uma palavra na sua língua. Isso. Caraca! Oh, mas peraí. Aí eu cortei o cabelo, né? Mas agora você tá com esse cabelinho curtinho, você não é mais índia? Oh, que farta! O cabelo não cresce? Ou então, na verdade, eu raspei, né? Raspei e queria mudar. Eu queria que o 2020 nascesse de novo. Mas eu nem sabia que assim, com esse quarto de fórceps, não, né? Mas raspei no começo do ano. E as pessoas questionaram até isso, porque eles querem uma imagem, um estereótipo, um fenótipo, que a gente não vai corresponder, né? Nunca, porque a gente não está indígena para ninguém, né? A gente é indígena. E a gente sabe quais são os momentos, inclusive, que a gente vai usar o cocar, que a gente vai usar o nosso cachimbo, que a gente vai usar os nossos adereços, e a gente sabe os momentos que a gente não vai fazer isso, e tá tudo bem. Só que essa política, né, do se provar, ela é histórica no Brasil, né? Na medida em que o Estado, ou sempre alguém de fora, é quem tem o poder de definir quem é indígena e quem não é. Começou assim, né? Começou com a invasão colonial, com os portugueses perguntando se a gente tinha alma, né? E aí disseram que a gente não tinha alma, então vamos escravizar. Aí depois disseram que a gente tinha alma, então a gente podia ser catequizado. Aí catequiza e diz que agora, como catequizou, não vai ser mais índio, porque tem falante da língua portuguesa, adepto dos costumes da colônia, não pode mais ter registro do nome indígena, não pode mais dizer que os filhos dos casamentos entre indígenas e não indígenas são índios, e aí, pronto, acabou a figura do índio. Aí vamos classificar como pardo, vamos dizer que é caboclo, vamos dizer que é sertanejo, mas não vamos dizer que é indígena, porque senão tem que aí depois pegaram os pardos de nós e falaram que os pardos é só negro.
Exatamente. Aí botaram a gente lá no grupo de pardo, né? Como categoria de democratização racial no Brasil, Uhum. para não ter que debater demarcação de terra no Brasil. Se eu E a não tenho gente a pessoa, eu não tenho políticas públicas, então não tem que ter verba para essa população. Ela não existe. se não tem indígena no Brasil, eu vou discutir que demarcação de terra. E a gente voltou a viver essas tentativas, né, de gênero de etnocídio nesse governo, porque quando o Bolsonaro transforma o indígena num inimigo da nação e diz que a gente está evoluindo cada vez mais, se tornando um ser humano parecido com os brancos, ele está querendo dizer primeiro que a gente é animal que tem que ser caçado e que tem que ser excluído da vida em sociedade. Ou você se integra à nacionalidade desse desenvolvimento proposto e não vai ser mais indígena. Porque daí nós não vamos discutir demarcação de terra, que a gente quer usar a terra de vocês, na verdade, para o extrativismo econômico do lucro. Sim, vão plantar Vocês soja, criar gado. É isso. E é isso que esse atual governo está fazendo com a gente. É mais uma vez suprimir a presença da população indígena no é uma tentativa de apagamento da nossa existência, da nossa resistência, como maneira de não discutir aquilo que é de direito nosso, como maneira de fazer vigorar a exploração sobre os nossos territórios. Então, o racismo, ele cumpre um papel, e ele Sim. cumpre um papel, via de regra, para este modelo econômico, para este modelo de sociedade que não inclui o que é diferente, que não inclui os povos indígenas, que não preserva a natureza, que esgota todos os recursos, inclusive levando a gente para uma possibilidade do fim da humanidade. Sim. Então, o racismo ele serve a quem? Ele serve a isso, ele serve a essa estrutura. E o racismo existe sobre a população indígena, né? Ou a gente entra no espaço e vai ser tratado como um ignorante, um ser que não tem capacidade intelectual, Tô ligada. ou a gente vai ser tratado como um animal raivoso, como um bugre mesmo, Uhum. né? Aquele que não sabe se comportar, que não tem padrão nenhum, cuja beleza não se enquadra num padrão de universalidade, né? Do branco. E aí a gente vai ser vão ter inúmeras as tentativas, né? De embranquecer a nossa presença naquele espaço e de botar a gente na caixinha devida, né? É assim, se você não ocupa um espaço de fala e de poder, nós vamos deixar você ser exatamente o que você é, que é o lugar que lhe cabe na senzala. Mas, se você ousa ocupar um espaço de fala e de poder, então você vai ter que provar que você é o que você está dizendo. E a gente está sempre nesse não lugar, né? Sempre no eixo do não ser, do não existir, do não debater. E o debate étnico-racial no Brasil, ele é isso em relação à população indígena. É um E a gente tem silenciamento. quebrado essa estrutura permanentemente, né? Mas é aí que tá, guerreira. São tantos desafios para nós, mulheres, mulheres indígenas, mulheres migrantes, dessa descendência de migração vinda do Nordeste, que é diferente de migrar de outro canto. Esse racismo contra o povo nordestino, ele existe, ele é real, sim. Eu sei que eu já fui em São Paulo, nunca vivi aí, não. Mas não foi muito legal. E eu tenho um tio que lá também, de Pernambuco, que está morando aí com a família. Belo Horizonte, eles não sabiam, o povo mineiro é muito desconfiado, né? Meio desconfiado, muito desconfiado. Então, eles nem sabiam bem como lidar com a gente. Então, nós ficávamos ali, uma família estranha, diferente, pobre como todas as outras, mas não se achegava muito. E aí, você me disse mais cedo aí que seu cachimbo tá aí, eu sei que você anda com a sua xanduca direto. Eu ando com a minha xanduca direto. É, anda com a sua xanduca direto, que eu já vi, isso é muito Nossa, bom. Dá muita força. E eu quero cantar um toante que a minha madrinha cantou para mim, a Maria Justa Cambiuá, cantou para mim lá em Terra Negra, que fala de estar em terra alheia. E aí vou pedir, enquanto você acende sua xanduca, eu vou tocar o maracazinho e vou fazer esse toante, tá? Uh! Uh!
Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aqui? Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, corregendo a nossa aldeia, meus caboclos índios. Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aí? Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aí? Eu ando por terra alheia, corregendo a nossa aldeia, meus caboclos índios. Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aqui? Meus caboclos índios, o que é que anda fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, abençoando a nossa aldeia, meus caboclos índios. Salve a Força Encantada, salve Mãe Jurema, salve os caboclos da mata, salve os povos indígenas, as mulheres indígenas, salve os migrantes, todos aqueles que tiveram que sair do seu território tradicional para poder ajudar, mesmo em terras alheias. Salve as mulheres de luta, salve as nossas mais velhas, nossas avós, nossas bisavós, nossas mães, nossas mãinhas. Viva! 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 Você estava dizendo, fumaça. Eu vou pegar o meu. Esse aqui quem fez foi Mestre Gato. Mas eu já. Não é bom ficar enchendo de batom, né? A ponta. Fica ruim. Fica, mas depois só dá uma limpadinha assim. Se tá arretado. Se tá arretado. Ô, mulher, você precisa vir pra cá e eu ir pra aí, pra nós fumar uma chanduca juntas, viu? Sim. A nossa erva sagrada. Rezar uns toré. Sim. Guerreiro, inclusive, você falou que vai para Pernambuco agora, semana que vem, né? Já vou essa semana para lá. Vamos ver lá como é que tá a situação todinha, né? A partir, inclusive, desse projeto que nós estamos fazendo aqui do Ponto de Cultura, ver o que a gente já consegue dar uma encaminhada, uma acertada lá, porque a situação tá difícil, né? Porque o Nordeste é muito isso que você falou, né? Você falou uma coisa que minha avó falava muito para mim. Você chega em São Paulo, já é nordestino, ainda vai dizer que é índio. Aí lascou. Se tiver, e se não não é branco, não é galego. Se não é galego, é nordestino. Ixi. Aí ainda diz que é índio, lascou, né? Aí lascou de vez. E aí, essa coisa de, durante muito tempo mesmo, as pessoas acharem que não tinha indígena no Nordeste. Né? A presença indígena no Nordeste só começa efetivamente a ser reconhecida depois da Constituição Federal de 88. Tinha um negacionismo institucional, né, de vários órgãos como o SPI, depois a FUNAI, não reconheciam as etnias indígenas do Nordeste, um apagamento completo ali, né, dos grandes fazendeiros e tal, das lavouras, né? E a partir da década de 80, a gente começa a constatar pelos direitos constitucionais a presença indígena no Nordeste, institucionalmente, mas a gente sempre teve ali, o Nordeste é indígena. O Nordeste é indígena, onde você chegar ali, em qualquer estado, tem povo indígena. E aí, a partir de 2003, é que essa retomada se tornou efetiva, uma retomada étnica, uma retomada cultural, uma retomada territorial, porque se negava a presença indígena no Nordeste. Então, eu acho que nós, depois de todo mundo, é que fomos, né, Avelin, ter um reconhecimento mais institucional de política pública, de direito ao território, sim, em relação ao no Brasil, não foi? Fomos nós, até porque, na hora que os invasores chegaram pelo litoral, eles chegaram pelo litoral nordestino, chegaram arregaçando com tudo. Quem segurou no peito foi a gente.
A gente conseguiu Exato. proteger os parentes mais do centro-oeste, os parentes xinguanos, os parentes da Amazônia. E aí aquilo que eles dizem que é o índio de verdade, nós seguramos essa bala no peito. E aí depois eles vieram os fazendeiros do litoral para dentro, arregaçando com todos os sertões e arregaçando com a população, dizendo vocês não são indígenas. E a gente sabe, né? A gente tem a história dos correntões que saem destruindo todo o território. Tem mais velhos ainda no território que falam quando ainda era mato, que não era aquela caatinga brava só, porque eles pensam Não, era mato. que ainda era mato, sim. Então, sempre sendo escravizados por esses fazendeiros, por esses coronéis. E Serra Negra, inclusive, é um lugar de fuga desses coronéis, né? O nome Cambiuá quer dizer retorno à Serra Negra. Então, é esse sonho sempre de retornar à Serra. E essa questão do racismo está nas cidades próximas. O ano passado, eu estive em Bimirim, que é uma cidade mais próxima, uma das cidades que fazem divisa com a aldeia de Baixa da Índia, perto do território Cambiuá. São várias aldeias Cambiuá. Então, na própria cidade, as pessoas diziam esses índios só querem ganhar as coisas. Né? Então, tudo aproveitador. Tudo aproveitador, é índio falso, só quer ganhar. É como se a gente ganhasse uma cesta básica da FUNAI quando nascesse. A gente ganha pé na bunda. A gente não está querendo, inclusive, ganhar nada. Nós estamos construindo, propondo. E aí, voltando, Guerreiro está falando aqui, que é o cachimbo da paz. Tem paz aqui, tem paz, mas tem muita guerra, tem muita luta. Né? Na guerra, como diz... É o Gilberto Gil Caetano que fala, o inferno fora daqui. Né? Tem paz, sim, tem guerra, mas é fora daqui. O inferno fora de nós. Exatamente. Eu queria saber, Guilherme, de você, nesse período, por exemplo, a gente vai ter um ano de disputa eleitoral, e as pessoas criticam muito o que eles chamam de pautas identitárias, né? Eles falam assim, mas se votar numa mulher indígena, você vai cuidar dos índios. Mas se votar numa pessoa negra, você vai cuidar dos negros. Mas se votar numa pessoa trans, você vai cuidar dos trans. Eu queria que você me falasse um pouco como que é essa presença da mulher indígena nessas situações de tomada de decisão, porque eu sei que você está fazendo. Você faz essa força de fazer... a gente tem feito no Ponto de Cultura, você faz na sua existência, né? Ligar poder público com a comunidade tradicional, com a comunidade que está fora do contexto tradicional também, e fazer essa amarração e entregar que vai dar certo. É isso. Aí eu quero saber como que você pensa disso, porque, olha... Em São Paulo, a gente teve, né, uma primeira mulher trans eleita. A gente teve a Joênia Wapichana. Isso. Que maravilhosa! Né? A primeira federal indígena. E fala para mim, como você pensa dessa retomada desses lugares de decisão de poder? Ou a gente chuta o balde e cria um totalmente novo, ou a gente tenta transformar o que já está aí? Eu sou defensora das duas coisas. Eu acho que para a gente chutar o balde e retomar tudo, a gente precisa transformar o que existe ocupando esses espaços todos. E eu costumo dizer muito para as pessoas, eu estou pré-candidata aqui na cidade de São Paulo, e eu costumo dizer para as pessoas que sim, a questão indígena é uma pauta identitária, mas ela é mais do que uma pauta identitária. Ela é uma questão estruturante no Brasil, assim como a perspectiva da população negra. Porque quando a gente debate racismo, a gente tem que desconstruir toda e qualquer tipo de relação social que está pautada pela colonização. Portanto, os espaços de poder da política institucional passam por esse processo de desconstrução que é necessário. A outra coisa que eu costumo defender e falar para as pessoas é que eu sou indígena, mas que eu, como indígena, tenho uma visão sobre o mundo, tenho uma visão sobre o que a cidade pode ser para as pessoas. Tem uma visão que defende direitos sociais de maneira ampla, porque a luta que a população indígena faz no Brasil, ela nunca foi e não é uma luta só nossa, só para a gente, só pelo nosso território. Ela é uma luta, inclusive, pela melhoria da qualidade de vida para a humanidade, porque nós estamos defendendo uma resistência aqui, gente, contra o que está colocado e que está levando a gente para o fim do poço, entendeu? Para o fundo do poço. Então, sim, aqui na cidade eu faço uma relação com as pautas da periferia, com dos povos tradicionais, com uma política de maior igualdade para a cidade, para as mulheres como um todo, mas eu entrarei lá debatendo e defendendo também os nossos direitos como população indígena, que aqui na cidade de São Paulo somos
quase 13 mil indígenas vivendo em contexto urbano. É a quarta maior cidade do país em número de população indígena. Sim. Então, eu falo, por que que um branco pode entrar num espaço de poder e debater todas as causas? E a gente, como indígena, não pode entrar num espaço de poder e debater as causas que a gente representa. Eu sou mulher indígena, de periferia, vivendo em contexto urbano. Eu quero uma cidade justa para o meu povo, mas para todo mundo que nela reside. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir, inclusive, esse pensamento que eu considero racista, que é sempre colocar a gente só numa caixinha. Achar que nós, povos indígenas, não temos capacidade de pensar o todo. E, na verdade, tudo que a gente faz é pensar o todo. E é porque a gente pensa o todo e está integrado com o todo, é que a gente tem essa capacidade de, inclusive, propor uma alternativa no mundo para o que está colocado do que a gente está vivendo hoje. Mas, Ávila, eu acho que, eu costumo falar, se um branco vai para a aldeia e ele viver 10 anos numa aldeia, ele vai virar indígena? Não. Mas ele vai poder falar. Nem que nada. Experiência dele, ele vai poder pensar projetos para melhorar as condições dele e de todo mundo, certo? Por que que a gente que ocupa um espaço na cidade, que mora na periferia, não Marisa, pode? só vou te interromper um minutinho para dar um recado aqui para os fãs da Paloma. Eu sei que também tinha o pessoal do fã-clube oficial que estava aí, mas é que vai passando muito rápido, não dá tempo. Ou a gente conversa, ou responde, ou comenta. Agarra, chuta, tira foto, faz o gol. Tudo ao mesmo tempo. O pessoal acha E aí, que eu vou saudar aqui os parentes da Paloma e explicar o que nós estamos fazendo aqui. Nós, fãs da Paloma, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, ela cedeu esse espaço do Instagram dela, das redes sociais dela, para que a gente pudesse falar da nossa luta, da nossa resistência, de quem são os povos indígenas, quem são essas pessoas indígenas que existem no Brasil, que mantêm a sua cultura viva, que apesar das culturas serem dinâmicas, né? Você não vê se você for descendente, né, de branco, você não vê um português andando de caravela por aí. Então não espere que os povos indígenas estejam aí, sabe, no seu modelo de que é o ser indígena. Então a gente vem aqui para dar a nossa cara, eu sei que a minha cara não é tão bonita quanto a da Paloma, mas eu vim dar um recado. Eu estou muito feliz por ela ter, né, passado esse canal para a gente. Então, vocês que são fãs da Paloma, nós estamos aqui falando da cultura indígena, das campanhas que estão acontecendo no Pontes de Cultura e das realidades de cada povo. Então, no Brasil, né, que tem gente, eu sei que nunca ouviu falar dos povos indígenas, porque a educação é muito falha. Inclusive, eu queria que você falasse depois sobre isso, essa questão da educação, principalmente para as pessoas que estão na cidade, a educação sobre os povos indígenas. A Lei 11.645. Então, Lei 11.645. Exatamente. Então, fãs, né, as pessoas perguntando, o que vocês estão fumando? Olha, tem vários nomes, né? Tem Xanduca, tem Cachimbo, tem Timbero, Petinguá. Então, eu não sei como explicar. Como eu estava falando, a gente precisa ouvir dessa diversidade. Nós somos no Brasil mais de 300 povos indígenas, falantes de mais de 180 línguas. O que o povo brasileiro sabe sobre os povos indígenas é 0,1%. Sabe algo que a academia trouxe, que os livros de histórias contaram equivocadamente, que a universidade reforça, que a ciência não nos deixa acessar, que a nossa ciência é mito, e quando eles vão lá e reforçam um remédio que o indígena já falava que funcionava, eles vão lá e patenteiam. Então, nós estamos falando de um lugar que nunca houve visibilidade. Nós estamos falando de um lugar que sempre houve silenciamento e nós ganhamos um megafone. Então, Pontes de Cultura nos deu um megafone, a nossa guerreira, né, também, a Paloma nos deu também um megafone e nós estamos aqui lindamente utilizando. Então, para vocês saberem, então acessem também os canais do Pontes de Cultura, conheçam os povos indígenas que estão envolvidos, os artistas não indígenas e indígenas também que estão envolvidos, fortalece a nossa causa e acompanhe. Essa é a raiz do nosso país. Não tem como uma árvore crescer se você cortar a raiz. Então, guerreira, fala para nós da educação. Perguntas aqui. Olha só. Primeira, a gente fuma cachimbo, gente. Cachimbo, ele é, para nós, um objeto sagrado. Sempre foi. O que a gente fuma no cachimbo é fumo normal.
tá? A gente chama de xanduca, de petenguá, de cachimbo, tem várias formas de chamar isso aqui. Pataxó de timbero, tem as ervas sagradas dentro. As sagradas que a gente Uhum. fuma no também. A gente tem toda uma medicina tradicional que faz parte do nosso conhecimento, que faz parte da nossa vida. E é a maneira como a gente faz o nosso religar espiritual, a gente também tem religiosidade. Não é esse mito de que a população indígena não tem religiosidade é uma mentira. A É gente tem mentira. espiritualidade Porque a gente está ali como um livro aberto para ser catequizado. Vem cá, também. catequiza. Vem católico, agora vem evangélico. Vem Não todo tem fé, mundo. não tem fé, não tem Não é nada. bagunça, não. É isso. É assim que as pessoas acham, que a gente não tem fé, que a gente não tem religiosidade, não tem espiritualidade. E a gente tem a nossa. O cachimbo faz parte dessa questão sagrada para a gente, porque a gente tem um sagrado que nos Nosso maracá também, né? maracá, os nossos adereços todos, né? O cocar, as nossas penas, e tudo para a gente representa o nosso sagrado e aquilo que a gente acredita que é o mundo, tá? Então é por isso que a gente fuma o cachimbo. E é muito difícil para nós, povos indígenas, fazer uma conversa ou uma reunião que as pessoas estão acostumadas no mundo político sem estar com a nossa xanduca acesa. Toda e qualquer conversa séria que a gente faz, a gente precisa estar com o nosso cachimbo aceso e a gente tem um porquê de ter isso. Faz parte do nosso sagrado. Então é por isso que a gente acende a nossa xanduca toda vez que a gente conversa parente com parente. Para quem está aqui acompanhando. Quero agradecer todo mundo que está aqui acompanhando. Agradecer mais uma vez a Paloma de ter cedido para a gente o Instagram dela para a gente fazer esse papo, que é para vocês que estão aí acompanhando poderem conhecer a nossa realidade. A Avelin estava falando, por exemplo, dos nossos territórios no Nordeste, gente. A minha aldeia lá, hoje, ela é só uma reserva indígena reconhecida, ela não é demarcada. O nosso território original tem 41 mil hectares, foi ocupado pela cidade de Águas Belas, e hoje a gente vive somente em 11 mil hectares. A gente foi sendo empurrado para dentro da Caatinga e sem direito a acessar muitas coisas do nosso território que são sagradas. Então, quando a gente fala de demarcação de terra, a gente também está falando de um sagrado que nos pertence. Quando ela fala da serra dela lá em Pernambuco, ela sabe o Ai, que é a serra, negra! ela sabe o que é a Serra Negra significa para o povo dela, assim como eu sei o que o nosso território significa para o meu povo. Então, quando a gente é tirado do nosso território, gente, além de um tudo, isso é um ato de extrema violência. Quando a gente tem que ir habitar outro território, como ela na grande cidade e eu na grande cidade, a gente passa por esse tipo de preconceito de maneira permanente. É como se a nossa presença nesses espaços incomodasse. Por que incomoda? Porque se tem uma visão construída sobre a população indígena, que é colocar ela no passado, no mito do folclore, tá? Como se a gente não existisse como ser de direitos hoje, no século XXI. E aí, eu costumo dizer, passaram 520 anos tentando dizer que a gente tinha que se integrar à nacionalidade brasileira, nos empurrando com violência uma série de fatores colonizadores e que foram, gente, para os nossos territórios, uma política completa de genocídio, de extermínio da população indígena. A gente resistiu, a gente está aqui, a gente sabe tudo que a gente quer e não quer do processo de quem é não indígena, tá? A gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente ocupa universidade, a gente ocupa postos de trabalho, a gente está nas cidades porque a gente resistiu a tudo isso. E a gente é inteligente. A Pra gente caramba! ocupa espaço como a gente está ocupando aqui hoje, porque essa é a forma da gente construir a nossa resistência política Sim, sobre o que a gente está vivendo há 520 anos. E aí, não tem como voltar para trás, gente. não A tem gente não parente, é só para frente, é Erecatu, avante. Só tem um avante caminho, a gente só tem um caminho para frente. Ainda mais agora para com essa pandemia, nós vamos reconstruir essa nação.
vai vir dos úteros, vai vir dos corpos femininos, vai vir dos corpos femininos, vai vir das mulheres trans, vai vir dos LGBTQ, tudo que essa galera fala assim que não presta, né? De tudo que não presta. Essa resistência virá, esse renascimento virá dos pequenos. E aí, Guilherme, você estava falando da nossa sacralidade, né, de como nos representa, de como essa terra, esse território tradicional nos religa com o sagrado, e como que a gente faz também esse sagrado na cidade, né, fora do território tradicional. Como ele nos acompanha. E aí eu vi mais ou menos por alto algumas pessoas falando o cacique fuma beck, não sei o quê, sempre fazendo uma analogia à maconha, mas está na hora também de abrir essas cabeças, porque a cannabis sativa ela tem várias propriedades medicinais. Essa questão da guerra às drogas é um treco muito sério, então o índio não é trouxa, não é burro, a gente sabe o que vocês estão falando. A maconha, o THC, o CBD são remédios maravilhosos contra epilepsia e além da questão cultural. Tem os povos que usam, que chama dirijo, que chama dega, dirijo, corrocobó, vários outros nomes, né? Liamba, antes de virar essa coisa de pensar que é um cigarrinho, cigarrinho do capeta para a igreja, cigarrinho de artista, cigarrinho, sei lá. A cannabis sativa é uma planta também sagrada e que precisa ser voltada à sacralidade dessa planta. Ela não é bagunça também, não. Né? Então, a gente precisa estudar mais. Não é bagunça, não. O óleo, você faz diversas medicinas, em fumaça também. As formas que a gente está aí falando, né, de século XXI, nós estamos aqui na atualidade, mas as pessoas ainda têm medo do que a Mãe Terra produz. A cannabis sativa exige uma discussão mais inteligente, refletida sobre ela. É preciso que a comunidade converse, que os povos tradicionais conversem, aqueles que fazem algum tipo de uso, aqueles que não fazem. É preciso que as periferias conversem, que as escolas conversem, porque não é simplesmente engraçado. Maconha é engraçado? Tá, pode até ser engraçado. A gente está falando muito mais do que um divertimento. A gente está falando de uma criação da grande mãe, né? Então, estavam zoando aí do cachimbo, sei lá, maconha, cigarro, cachimbo da paz, a gente sempre sabe que faz essa associação. A gente tem que começar a pensar que não é uma associação proveitosa, porque muita gente está perdendo de ter os benefícios que a cannabis sativa pode dar na saúde por causa desse tipo de preconceito. E desse tipo de preconceito enfiado, inclusive, pelos brancos. Porque eles não queriam que o indígena fumasse liamba ou dirijo. Porque eles achavam que aquilo... A FUNAI mesmo começou a arrancar pé nas aldeias. Não pode ter que não é proibido. Mas por quê? Fazer um chá. E aí começou, e também para os negros, porque coisa de vagabundo. Então tem que pensar que a questão da maconha é uma questão também racista. Então não vamos simplesmente... pessoas, né? Então, a gente tem que lutar contra a criminalização de todo mundo, gente. E assim, o que a Evelyn está falando é muito importante, porque muito antes de qualquer médico chegar aqui, os povos indígenas já tinham a sua medicina própria. A figura dos curandeiros e dos benzedores nas aldeias, elas são exatamente a figura dos médicos das aldeias. Quem fazia e faz até hoje este papel dentro das aldeias são essas pessoas, e que já usavam uma medicina tradicional muito antes da gente conhecer remédio alopático, muito antes da indústria farmacêutica se constituir, muito antes da medicina científica se constituir. Os povos indígenas na América, os povos originários, já tinham a medicina própria. E a gente mantém essa medicina própria. A gente não deixou de ter a nossa medicina, mas o que aconteceu é que tudo aquilo que diz respeito a nós, povos indígenas, e às populações de origem afrodescendente, negras, é a criminalização, é transformar todo o nosso conhecimento numa coisa ruim, numa coisa que não presta, e aí a gente vive esse processo de hoje sobre inclusive a cannabis, por conta desse tipo de pensamento que criminalizou as medicinas tradicionais, né? Quem ensinou, por exemplo, os negros a usar a fumaça, a usar o cachimbo, o fumo, fomos nós indígenas. Quando acolhemos tabaco mesmo, o tabaco tem notícias de plantação de 9.000 anos atrás, lá no Peru. A gente já fumava há muito tempo. Entendeu? A questão é de que maneira você faz o uso dessas coisas. É por farra, é por tradição, ou é a partir daquilo que a gente conhece que é sagrado, da medicina. Não então, pode ser um abuso. Também no caso do tabaco, minha avó também sempre fumou, a vida inteira.
A vida Então, toda. a vida toda dela, então, fumando. Então, sempre quando ela via médico branco, o médico falava, a senhora não pode mais fumar, a senhora não pode mais fumar. Mas ela não fazia, ela fazia um uso sagrado desse tabaco também. A gente sabe que a indústria, a Souza Cruz, enfim, nós vamos entrar nesses detalhes, mas é necessário ver o que a força, a alma daquela planta tem e extrair o que foi nos dado de bom. Guerreiro, eu vou ter que ler um comentário aqui que, assim, que até doeu meu coração. O André Falcão disse assim, eu acho uma dor ver um índio de calça jeans. É uma dor, guerreiro, de verdade. É você ter que entrar numa caatinga só de calça curta. Nem o É, Lampião entrava na caatinga sem calça de couro, rapaz. Não vai entrar de calça exatamente. jeans, não vai entrar de calça jeans, um frio de lascar na cidade, um É isso planeta que com o clima todo alterado, a gente não sabe mais quando chove, quando não chove. Quando é para fazer no Nordeste só tem poucos dias de inverno, né? Mas aqui no Sudeste tem inverno. Então você quer que a gente ande tem como é pelado para ser preso? como. Atentado ao pudor? Se não podemos usar nem o cocar dentro do ônibus, a gente não vai usar uma calça jeans? Então nós precisamos falar sobre os povos indígenas. Não, acho que é legal falar disso, porque tem esse mito também de que povos indígenas nunca usaram roupa, né? Não é uma verdade. O que determina Não, isso é justamente a condição climática. Então, em estados, em países onde sempre foi mais frio, os povos originários tinham a sua forma de se proteger nossa, desse clima. os indígenas E norte-americanos, visual maravilhoso, de pele de búfalo, né? exatamente, gente, com pele Lindos. mal, Calça, aqui no caso mocassim, né? Eles tinham sapatos, né? do algodão. Lá, gente, no Nordeste, no sertão, no semiárido, tem épocas do ano que faz frio. É isso que a Evelyn falou, nem Lampião entrava ali. Na caatinga. Pelado, ele nem era indígena, mas mesmo assim, devia ter um sanguinho lá que não tem como dizer. É isso, e aí a noite É. esfria. Então, assim, é originário também. Agora, alguns povos que vivem em regiões muito quentes têm menos necessidade disso. Então, não é outro folclore que se tem, né, sobre a população indígena, é achar que nunca usou e que só foi usar a partir da colonização. Não. Que Mudou vivia também a forma. pelado, né? Que o indígena vivia pelado, e aí, se ele não tá mais pelado, olha lá, culturou. Então, o indígena, a gente falou isso mais cedo, sobre com relação às A tecnologias, gente, né? né? A gente já tem dificuldade, gente, em entrar em determinados lugares só da gente estar pintado. Pintado. Eu já fui barrada em supermercado porque eu estava com as minhas pinturas assim no braço, na cara, e a pessoa não deixou eu entrar para comprar água. Sim. Então, assim, vocês imaginam se a gente resolve ir lá vestido de outro jeito, né? O que vai acontecer? Atentado ao pudor, que é É, isso com que a a Evelyn. saia de caruá, como é que você vai fazer? A gente, inclusive, em Belo Horizonte, tem um projeto de lei que chama PL 267, que é a PL da indumentária. Esse projeto de lei foi proposto e ele foi para dois tipos de votação. A gente teve a primeira votação, a gente passou com 41, a gente tem 41 vereadores na casa, a gente passou com um pouco mais da metade e muito tranquilamente. Então não houve nenhuma imposição. Olha, é, o projeto de lei ele trata da indumentária, ele fala então de que nenhum povo pode ser constrangido pelo seu cocar, pela pintura na sua pele, pelo seu tipo de roupa, a frequentar um lugar público ou privado. Então, o É projeto isso. de lei previa, inclusive, multa para quem nos depreciasse e fizesse com que a gente deixasse o lugar. Acontece que na segunda votação, a casa, já contaminada por um espírito, né, de nova inquisição, muito evangélico, a gente tem lá de 41 vereadores, tem 22 ou 23 que são evangélicos, declaradamente, e aqueles que a gente não sabe, né? Que é quando convém, né? É a hora que ele pula para o lado, pula para o outro. E aí o projeto de lei da indumentária foi barrado com a justificativa esdrúxula de que os povos indígenas iam entrar nas igrejas evangélicas de cocar e tapa-sexo. Então, o que era um direito à dignidade, direito ao acesso, direito à cidade, se tornou mais uma opressão. Então, quer dizer que, olha, tá bom, indígena, bonitinho, tá? Você tá fora do seu território tradicional, ok, entendi. Mas não ande como você Do é. jeito que você é na Uhum. cidade. Na Porque se a cidade. gente andar do jeito que a gente é na cidade, daí dá problema. A rigor, gente, se a gente quiser acender o nosso cachimbo em qualquer espaço, a gente tem esse direito. E a gente não faz muitas vezes por conta desse tipo de atitude que a Uhum. Evelyn está falando, que são atitudes discriminatórias. Entendeu? Eu já cheguei a ser parada por guarda civil por estar fumando meu cachimbo na rua.
tive que esvaziar meu cachimbo, mostrar que eu estava ali com o meu tabaco e dizer que eu era indígena, para eles poderem respeitar o meu direito de fumar o meu cachimbo. Sim. Então, esse tipo de situação é super complicada, Avelin. E Inclusive, chegar nesse limite, né, de ter que de ser ter que se... abordada pela polícia, né, no Exato, caso de chegar ao limite de ter que criar um projeto de lei para evitar isso, a gente sabe muito bem que é fácil criar um projeto de lei. Difícil é fazer com que as pessoas cumpram, né, mudar a mentalidade. Então você exatamente. imagina, você lá fumando sua chanduca, a pessoa vem lá te questionar o que é aquilo. Né? Não, aconteceu e foi um absurdo, né? Chegaram três e mandaram eu esvaziar o cachimbo, abrir, né, a bolsinha que eu tava lá com meu tabaco, meu fumo. Tive que virar a bolsinha assim onde eu estava sentada para mostrar que eu estava fumando e disse, ó, sou indígena, tenho direito a fazer isso. Então é super complicado, gente. Aqui em São Paulo nós vamos ter que pensar uma lei de Uhum. indumentário também, porque aqui não se Sim. respeita Tem a que se população. respeitar, tem que se pensar esses projetos de lei em construção com a comunidade indígena, em construção com os alunos, com as escolas, com a rede pública de saúde, com a rede pública de educação. Na rede de saúde também a gente sofre muitas dificuldades de acessar. Esses dias, né, das campanhas de vacinação antigripe, nós indígenas temos o direito, né? O pessoal entrou em contato para saber se aquele número de pessoas que estavam se declarando como indígenas nos postos de saúde da capital de Belo Horizonte, se realmente eram indígenas. Eu falo, gente, é eu que vou dizer, mas vou falar com vocês. É indígena, tem direito à vacina? Dê a vacina. Essa É vacina não vai se perder, não vai voltar. Agora, vai fazer o quê? Eu quero, sei lá, fala alguma coisa na sua língua para me te dar a vacina, sabe? Esse racismo da estrutura, da instituição, ele precisa ser quebrado. É na escola, é na área da saúde, é dentro da mobilidade urbana. É aquilo que você falou, a gente pensa o mundo, né? A gente não penso pensa, a gente não pensa a caixinha, a gente pensa em solapar uma estrutura que foi feita em cima do sangue dos povos indígenas, em cima da opressão das mulheres indígenas, das nossas bisavós, das nossas avós. Você escuta, eu tenho certeza, Pablo. Você deve ter escutado assim, ai, eu tenho descendência indígena. Aí é a bisavó, ou é a avó, só que ninguém sabe de onde é essa mulher. A história dessa é, mulher foi apagada. Por que não se cultura do deixa contar? Né? Mais dor do que ver um índio usando calça jeans é ver uma pessoa que tem sangue indígena e não sabe de onde que é a pessoa, de onde que é a sua raiz. e falar e saber exatamente, né, contar que a avó foi pega a laço, que é a cultura do estupro, né, porque você caçava Pega os índios, laço, exato. animais a serem domesticados. Eu tenho um histórico de uma avó na minha família, uma bisavó minha, que ela foi pega no laço. Eu não tenho orgulho disso, porque isso implica no estupro das mulheres indígenas. Uma violência muito grande. Exatamente, era forçada, ela ficava amarrada num tronco, tá, gente? Até ela ser civilizada e poder trabalhar dentro daquela casa, daquele fazendeiro. Ele era, Isso era amansador, né? Que eles falam que é amansar o índio, amansar o bugre. que a gente tem, inclusive, lá no Nordeste, essa história, né, dos tapuia de dente cerrado, é porque muitos desses eram caçados, eles cerravam os dentes mesmo, porque eles preferiam não comer, não se alimentar e morrer do que ser submetido ao trabalho escravo para algum fazendeiro. Então, assim, é muito triste a gente não saber o que aconteceu com essa mulher. Tem várias mulheres indígenas que passaram por esse processo, que são avós, provavelmente de muita gente que está aqui assistindo a gente, e que morreu de desgosto porque não podia voltar para a aldeia. A minha vozinha morreu Você fora do entendeu a minha... território. Então, isso não é brincadeira, isso determinou como o Estado se instituiu no Brasil, violando os direitos da população indígena, mas violando, sobretudo, o corpo das mulheres indígenas. É assim que se ergueu essa estrutura gigantesca hoje que se chama de Estado brasileiro. Sim. E não é motivo de orgulho, a gente tem que debater isso, porque essas situações estão impregnadas na maneira como a gente se relaciona com os povos indígenas do Brasil. E aí a gente tem que desconstruir este olhar para ter essa empatia e para fazer o enfrentamento ao que a gente chama de racismo.
e entender que a gente, dentro ou fora do nosso território, temos direitos garantidos, temos direitos adquiridos, com muita luta, e que a gente não precisa deixar de ser quem a gente é para ser respeitado. Sim, E Miriam. essa Eu gostaria, inclusive, a partir dessa sua ideia, dessa sua fala, assim, de saber que você teve uma bisa pega a laço, eu graças à Força Encantada, né, eu tive, as minhas não passaram por isso, mas a gente sabe das histórias. Mas eu queria sugerir que a gente conseguisse juntas, né, com mulheres indígenas e com outras mulheres, sugerir uma proposta de anistia mesmo dessas mulheres, sabe? Porque não é simples, não é, a gente vai estar sempre indo à escola, a gente vai estar sempre indo à universidade, fazendo palestra, e alguém vai vir nos dizer de uma ancestral que foi silenciada. Né? Às vezes, literalmente, tinha a língua cortada, né? Para não falar na língua. Então, que a gente possa propor para as mulheres, não precisam ser só mulheres indígenas, mulheres que estejam nos assistindo, de todas as áreas, um resgate da memória dessas encantadas de luz. Essas encantadas que não puderam tocar o seu manacá, que não puderam fumar o seu cachimbo, né? Usar a sua medicina tradicional. Então, quem é essa mulher que deve ser honrada? Quem é essa mulher que tem nos dado força para chegar até aqui? Que tem sido parte da nossa raiz, mas tem construído a nossa identidade também, né? Essas mais velhas que vieram antes. Eu acredito que a gente pode fazer um projeto de resgate, de valorização. Sabe? A gente tem, assim, situações de genocídios que aconteceram no mundo inteiro. Em várias situações, o mundo parou para lembrar aquele genocídio. Eu sei que está acontecendo genocídio com relação a essa questão do Covid, então tem memoriais de genocídio. Mas eu não falo simplesmente de um memorial, eu falo de uma reparação dessas mulheres em específico. Eu sei que agora, no momento de Covid, a gente também tem outras demandas, como, por exemplo, cuidar dessas mulheres que estão cuidando das pessoas. Porque a maioria das pessoas, até na força da saúde, a maioria são mulheres. As enfermeiras são mulheres, cuidadoras. Né? Uhum. Então a gente precisa começar a cuidar desse feminino que foi ferido ancestralmente, foi ferido a partir da invasão, a curar curar na raiz, curar a árvore toda, né? Não precisa ficar inventando muita coisa. E poder também dar um certo alento para essas mulheres que não tiveram vó. É muito ruim não ter vó. E é tão maravilhoso quando você tem uma vozinha, nem que seja para te dar uma penha. É isso mesmo. Fazer um projeto de, sabe, resgatar essa alma feminina, essa avó de cada uma, essa bisavó de cada uma. E dessa forma também trazer mais pessoas para o nosso lado da luta. Para nós que estamos aí pegando o boi pelo chifre, né? Chifre. Pegando o boi pelo chifre. E, guerreiro, eu não tenho noção de ideia, mas eu sei que você tem compromisso. Aí eu vou ficar mais quietinha, mas eu queria pedir para você, porque como você vai estar na terrinha lá, eu tô dando. Ai, queria estar na terrinha. Como você vai estar lá na terrinha, guerreiro, eu queria que você me falasse um dos principais recados que você vai levar para o povo Funiô. Queria que você me falasse também como que as crianças lidam com você, que lá nos Cavió, as crianças ficam no meu pé o tempo todo, não consigo parar nem para comer direito. É assim, eu dei aula lá também para criança, né? Então eu tinha essa enturmação mesmo com várias crianças lá da aldeia. Lidam bem, tem bastante demanda, sabe? Mas criança é criança e é sempre muito gostoso. A gente está com uma delícia. preocupação de escalar, porque né, muita criança e a gente não pode correr o risco de o Covid efetivamente se espalhar ali na aldeia, né? São quase 6 mil indígenas que vivem muito juntinhos, né? Num território muito pequeno. Então, uma das mensagens que eu quero levar, primeiro, é a disposição permanente que eu tenho de fazer a luta lá, de construir o que eu puder daqui de São Paulo ou lá para ajudar o meu povo, mas eu acho que todo e qualquer povo indígena, eu sempre me coloco à disposição de, através né, das frentes que eu estou, de onde eu estou, de poder colaborar, contribuir. Então, essa certamente é a primeira mensagem. Vou lá para mesmo ver de perto, olhar, fazer uma avaliação e tentar trazer depois de volta
esses problemas para cá e ver como é que a gente consegue ajudar. E eu sei que esse projeto aqui, né, do Pontos de Cultura, ele tem sido fundamental, né, Avelin, nesse período para os nossos Sim, territórios. É o isso que tem mesmo. garantido a sobrevivência de várias etnias indígenas nesse período de pandemia. Compra E de de quem está assistindo, cobertores que a gente teve nesse esfriamento, várias coisas, acesso à cesta básica. exatamente, alimentação, equipamento de proteção individual. Sim, Então, pedir também para quem está aqui assistindo a gente, se puder contribuir, entrem lá na página do Pontes de Cultura, acessem lá o linkzinho da vaquinha, compartilhem, ajudem no que puderem, porque isso efetivamente tem salvado vidas nesses territórios, já que as políticas do governo não estão chegando de maneira devida para os nossos territórios. Então, Avelin, é isso. Te agradecer muito. Eu estava ah, mas você não muito. vai sair daqui sem cantar um tom antes, não. Ai, Ah, eu não ah, vou. Olha, eu acho que vamos. Você canta, eu acendo minha chanduque, então, para a gente tá, encerrar. Tá bom. Então fechado. tá. Mas então você E vai aí, trazer, você vai levar esses recados até os nossos parentes que estão no vou. território e você vai vou. trazer bastante coisa também. E depois eu vou te dar uma listinha das coisas que eu estou precisando, tá? Que só tem Ah, por lá. ele trava o fumo de lá que é bom. Vou trazer algumas ervas da medicina que eu uso também. Sim, Então tem vamos lá. coisa que só tem lá. Eu ia pedir até a carne de charque, mas aí é demais, né? Você vai de avião? Eu trago, se eu conseguir, eu lhe trago, não tem problema. Um cuscuzinho, vou Ih, comer um cuscuz, que eita fera. então eu vou cantar pra nós. Eu vou acender meu chanduque pra gente encerrar. Oi, guerreiro, não entendi. Eu vou acender minha chanduque, então, enquanto você Certo. canta. E a gente encerra nessa força encantada, nessa conversa gostosa que a gente teve, que ia render até mais, né? E que você faça uma boa viagem para a aldeia, para o território, que a Força Encantada, os guias de luz te abençoe, você chegue bem lá com a nossa força da Jurema Sagrada, e que dê tudo certo, que eles tragam, que você leve as coisas que eles precisam, que eles te tragam as coisas que você precisa, que esses encontros, que estamos em terra alheia, sirvam para abençoar nosso povo, tanto lá quanto cá, seja em qualquer lugar do mundo. É isso. É? Essa música, ela me dá um pouco, esse soante dá um pouco de esperança sobre o pós-pandemia. O galo cantou, o dia amanheceu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. O galo cantou, o dia amanheceu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. E aqui chegou foi Funiô no romper da madrugada. Aqui chegou foi Candiuá no romper da madrugada. Salve essa força! Viva os povos indígenas! Viva as mulheres indígenas! Viva as mulheres indígenas nos lugares de política também! Viva as mulheres indígenas em todos os lugares! Viva a força encantada do nosso sagrado ancestral! E E a aí, nossa Opo, meu. presença. E aí, Opo, parente. Um beijo Muito obrigada. para todos vocês. Até logo, Erecuri. Até breve, meu bem. Até breve.